A gente muda de assunto e a gente pode ir para o nosso quintalzinho agora, para aquela área da sua casa onde você coloca as plantas, uma varanda de repente, porque agora o assunto é com as suculentas. Ai, que delícia falar sobre esse assunto. Afinal de contas, gente, a gente tem na suculenta, eu tenho pelo menos uma planta em que eu vejo muita praticidade. E quem vai explicar para a gente é a Tatiana Massari, que é florista. Tá bem? Bem-vinda, viu? Obrigada, um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Vamos falar dessas belezinhas? É isso mesmo. A suculenta é uma planta para quem não tem muito tempo, de repente, de ficar aguando, olhando todos os dias como ela tá. É uma planta que quase que autossuficiente. É prática. A característica maior das suculentas é a resistência. É verdade. Né? O que pode ser um problema para quem cultiva é a falta de iluminação solar. Né? A iluminação solar para as suculentas e para os cactos, ela é fundamental. Quando a planta não recebe a quantidade de luz que ela necessita, essas 3 a 4 horas de luz solar por dia, ela passa por esse processo aqui, que é o processo que a gente chama de estiolamento. Ela vai ficando mais clara. Ela vai crescendo, Rê, de uma forma que ela perde a forma original. Veja bem, essa é a forma original da planta, tá? Com as folhinhas bem próximas uma da outra. Então, ela vai crescendo de forma exagerada, buscando a luz solar e perdendo o seu formato original, tá? Então, essa é uma planta que ela pegou sol desse lado, mas não desse. Então, ela passou por esse processo, é um sofrimento para a planta, claro, né? sem dúvida. Ela está buscando. Está toda deformada, né? Então, significa que está faltando alguma coisa importante para ela. Aqui, no caso, o sol. Agora, água demais também pode matar uma suculenta? Sim, água demais, sim, porque elas são plantas próprias de solos bem arenosos, solos rochosos. Lugares áridos mesmo. Exatamente. Então, se você põe a planta, uma suculenta, numa terra que não seja adequada para o cultivo dela, um solo com mais humus, né, que junte muita água, a planta ela vai ter as suas raízes sempre encharcadas. E isso leva à podridão, leva à morte da planta. Por isso, então, que as suculentas, elas, de repente, pode ser que vão melhor em vaso do que na terra propriamente dita, porque eu fico imaginando uma época chuvosa, que a gente tem água quase todos os dias, nesse verão, por exemplo, né? As suculentas não iam gostar muito. Desde que seja uma terra que ela drene bastante. Drene, exatamente. Ou que nesse jardim exista uma camada de drenagem alta, não tem problema, tá? O problema é a gente colocar naquela terra argilosa, que forma aquelas massinhas, né? Isso, aquela terra vermelha, aí ela não gosta. Tá. E existem muitas variedades, né, gente? Eu gosto tanto porque as suculentas, além de serem muito bonitinhas, né? Porque as folhinhas são gordinhas, são fofinhas, algumas têm até aquele pelinho que deixa ela veludada, né? Camurçada, parece, É, uma né? coisa muito linda. Tem formatos que você olha e fala, não é possível que isso é uma planta, né? Olha essa, gente. Presta atenção. Que tipo bacana. É uma suculenta. Essa aqui, Rê, é o colar de pérolas. Coisa mais Olha linda. como ela parece um colar mesmo, só que verde, né? Enfeite natural, né? Exato. Que coisa linda. E essa que está aqui do seu lado? Essa aqui, Rê, é o corações emaranhados. Não sei se a câmera consegue pegar. Ela tem o formato de um coraçãozinho mesmo. Perfeito, coração. E o legal dessas duas é que são plantas pendentes, né? Que a pessoa pode usar única e exclusivamente num vaso para decorar a casa. Elas já não requerem tanta iluminação quanto as que são azuladas, lilazes, né? Elas já se adequam a uma luz mais difusa. Então, como regra, a gente pode dizer que as folhas mais escuras precisam de mais sol do que essas verdes mais claras, é isso ou não? Na verdade, o contrário. É o contrário. As folhas mais escuras são geralmente suculentas que precisam de menos luz solar. Por exemplo, aqui ao seu lado, eu trouxe uma composição feita com suculentas que a gente considera meia sombra, tá? A maioria delas são da família das aloes, né? Que são as babosas. E elas, você pode perceber que elas são quase sempre pontudas, né? E uma tonalidade de verde um pouco mais escura. Esse aqui é um exemplo de uma composição que a pessoa pode fazer para usar numa sala, né? Que não tem essa necessidade de tanta
luz solar, como por exemplo essas mais coloridas que a gente tem aqui embaixo. Essas aqui, que tem pontinhas mais vermelhadas, é isso? Isso, que são azuladinhas, lilazes. O sol é que faz essa coloração delas natural. Olha essa aqui aveludada, que gracinha. Essa daí que você tá com a mão se chama pata de urso. Que bonitinha, né? Parece mesmo, até os dedinhos em cima. Exato. Que barato. Quer dizer que a babosa é um tipo de suculenta? É, a babosa, a espada de São Jorge, são todas plantas que acumulam água nas suas folhas, no seu corpo, né? Vamos dizer assim. Agora, a gente pode colocar, tirando essa questão, esse critério que você falou da luminosidade, que umas precisam mais e outras menos, a gente pode colocar no mesmo vaso, no mesmo terrário, de repente, vários tipos de suculenta, a gente pode misturar entre si, não tem uma que vai se sobrepor à outra, que se reproduz mais rápido, que vai matar a outra no mesmo vaso? Então, Rê, quando a gente faz um mini jardim, né, que seria esses que eu trouxe aqui, ele tem um prazo, tá? Ele tem um prazo de 1 ano, 8 meses, para que ele esteja bonito. Na realidade, não quer dizer que as plantas vão morrer. Muitas vezes vai faltar espaço para elas ou elas vão crescer de uma forma que elas perdem essa estética. Sim. Às vezes uma cresce mais para um lado, ou... porque a planta se movimenta em direção ao sol, né? Claro. Então, é algo que após 1 ano, após 8 meses, seria interessante refazer esse arranjo, né? E eu gostaria de explicar também uma coisa, Rê, que é uma dúvida de muita gente. Como que a gente molha a suculenta quando ela está assim, num vaso como esses, né? Os mini jardins. Eu trouxe uma solução bem fácil, bem prática. Peguei uma garrafinha PET, fiz um furinho aqui na garrafinha e a gente vai fazer o quê? Vai molhar, tá? Você pode gotejar ou molhando assim. De modo que todas, pensando, gente, que a raiz, ela, da planta... Cada uma no seu lugar aqui. Exatamente, ela está embaixo da planta, mas ela vai para as laterais. Ela pode molhar a folha, não tem problema. Pode, não tem problema. O que tem problema é deixar os miolos com água quando vão ficar muitos dias sem receber a luz solar. Aí pode ocorrer fungo, apodrecer. Mas se a planta for tomar luz, estiver num lugar ventilado, pensa assim, na natureza ela recebe a chuva. Sim. Então não tem problema. Aí a diquinha de ouro, pessoal, que está em casa, é você pegar um palitinho, enfia na terra e vê, ó. Palitinho veio sujo, quer dizer que a planta está com água, está hidratada. Se você colocar o palito e ele vier limpinho, quer dizer que está na hora de regar novamente. Claro, gente, muito mais legal fazer com palito do que fazer com o dedo, que vai vir um buracão aqui, né? Exato. O palito é fininho, discreto e mostra bem, gostei. Isso, e às vezes, Rê, a gente põe o dedo, mas a superfície está molhada, pode estar seca, mas mais no fundo lá, água, porque esse tipo de vaso não tem furo. Verdade. Né? A maioria esse não drena. Tem. Então tem que tomar cuidado mesmo. Escoar. Gente, adorei. Agora, todas as suculentas, elas se reproduzem através da folha ou não? Algumas. Inclusive, eu trouxe uns bebês aqui da minha casa. Gente, que legal. Que eu gostaria de mostrar. Que bonitinho. Deixa eu segurar a frutinha aqui, ó. Olha aqui, gente, como é que você fez para ela fazer isso? Na verdade, ela mesmo caiu no solo, né? E ela foi nascendo um bebezinho, que inclusive você vê a raiz aqui, né? Sim. Ela mesmo foi brotando. E se eu deixar lá, vai virar outra planta. Não precisa nem encostar na terra? Ela já está em contato com a terra, né? Então, ela mesmo, através da folha, ela foi lançando raiz. Tão bonitinho, isso é uma característica das suculentas. Delicadeza, elas né? enraizam muito rápido. É verdade. Ai, gente, adoro. Aliás, a gente trouxe esse assunto aqui, inclusive, para lembrar você que o Dia das Mães está chegando. Que mãe que não ia gostar de ganhar? Fala sério, olha, um vaso como esse, que delicadeza, gente. E também é uma opção em conta, porque as suculentas, quando a gente pensa nas plantas, né, o quanto elas podem custar, elas são opções econômicas, né? São, até pela facilidade que elas têm de se multiplicar e pela facilidade do cultivo, que ela não necessita de muita irrigação, de muito adubo, né? Uma planta boa para você que viaja, passa aí alguns dias fora e volta, ela vai estar linda, esperando você dar água para ela de novo. Tatiana Massari, florista, te agradeço mais uma vez a presença aqui, querida. Muito bom, viu, conversar com você. E aí você faz contato com a Tatiana através do @Gaia_Arranjos Florais. @Gaia_Arranjos Florais. Obrigada mais uma vez, querida. Até a próxima, viu? Até a próxima. Muito bom. Tá um mais lindo que o outro aqui.